Então, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês para falar de um tema que é totalmente atual e que tem uma importância gigantesca para a nossa vida, que é sobre as aparições de Nossa Senhora, as principais aparições de Nossa Senhora dos últimos 250 anos e das revoluções que mudaram o mundo, mudaram a sociedade aonde nós estamos vivendo, né? Enfim, então, para quem não me conhece, meu nome é Edmilson, eu sou professor de História, mestre em História e moro na cidade de Portão, não sei se vocês conhecem, é uma cidade que fica aqui a uns 50 minutos daqui. Sou casado, pai de 4 filhos, tô com essa cara um pouco de cansado, né? Parece meio chapado, mas né, nunca usei drogas, nunca fumei maconha diretamente, né? Indiretamente você fuma, você fez faculdade de História, não adianta, né? Então, indiretamente, infelizmente, eu fui condicionado a isso. E estou meio com essa cara aí que eu tô dormindo nessas 72 horas aí, devo ter dormido umas 10 horas, que estou preparando aí um novo conteúdo, um novo estudo sobre a pré-história e a ligação dela com os relatos de Gênesis, né, que é um outro tema que, quem sabe, a gente pode vir aqui para conversar também, que é muito interessante, porque a gente... Não, pode cobrar, porque a gente recebeu toda aquela informação da escola, da universidade, aquele homem pré-histórico, aquele hominídeo ali malesco, né, fedorento, sujo, peludo, como o ser humano fosse de fato um animal e não fosse um ser humano inteligente e tudo mais. Então, quando a gente vai estudar a história, a gente percebe que há muitas ligações com o relato de Gênesis, principalmente das primeiras civilizações, né, do povo sumérico. Então, nós vamos falar hoje sobre essa questão das aparições, mas quem sabe em outro momento podemos falar também sobre toda essa pré-história, a real pré-história, né? Enfim, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Eu fiz aqui uma listagem e eu vou passando algumas datas para vocês de algumas revoluções que ocorreram e ou anteriormente ou posteriormente a essas revoluções sempre ocorreu uma aparição de Nossa Senhora. E a gente percebe que o tempo que nós estamos vivendo, ele é um tempo diferente na história da revelação humana. Muito obrigado. Mas na história da humanidade e principalmente da revelação de Deus. Porque Deus, ao longo de toda a sua história, ele sempre se revelou para a humanidade. E nós, como católicos, percebemos que ao olhar a história e ver o que já ocorreu no passado, nós estamos em um processo de decadência social, cultural, espiritual, né? Quando nós principalmente olhamos para períodos como a alta cristandade, o que é realmente correto. Nós estamos em uma decadência intelectual, numa decadência cultural, numa decadência moral, numa decadência espiritual em vários aspectos. E diferente a outro olhar histórico, que é um olhar mais iluminista, que é um olhar renascentista, um olhar também que acaba, um olhar histórico que também acaba conduzindo o pensamento protestante, de achar que nós estamos em uma constante evolução. Que, na verdade, nós não estamos em uma decadência, mas nós estamos evoluindo. E a cada tempo que passa, nós estamos evoluindo cada vez mais. Inclusive, a cada década, a cada momento, a cada revolução, a cada busca pela liberdade, nós estamos nos desenvolvendo mais. Então, a maioria das pessoas olha para a história e, por nós termos aqui uma tecnologia, termos aqui um tablet, uma câmera, um celular, e comparar a pedra
que os seres humanos anteriormente tinham, os acessos a esses materiais, a gente acha que nós somos mais evoluídos. E também por conta da decadência moral para nós, decadência moral, mas para aqueles que têm aquela visão progressista, acha que é uma evolução. Então, ao decorrer do tempo, as pessoas antes, elas, lá no início do século XX, começaram a buscar a liberdade de poder ter o divórcio e se casar novamente. E quando conquistaram aquilo, acharam uma grande evolução. Depois, que elas já podiam se casar quantas vezes elas queriam com qualquer parceiro, elas começaram a buscar ter relações com pessoas do mesmo sexo, e daí acharam uma grande evolução. Depois disso, as pessoas começaram agora a buscar relações entre todos, não importando o sexo, nem aquilo que você acha que você pensa que na verdade não é, que você se veste como mas você não se identifica, enfim, né, o tal da incógnita do menine, que ninguém consegue definir o que é isso. Então as pessoas elas estão buscando uma liberdade sexual ainda maior, e essa liberdade ela caminha para uma liberdade sexual onde não tenha limites de idade, onde você possa se relacionar com qualquer pessoa, não importa a idade, e depois que você já puder se relacionar com todos os tipos de pessoas, com qualquer idade, você também, as pessoas caminham para uma relação sexual com animais, e depois dos animais, o que vem? Mas elas querem mais liberdade, então daqui a pouco vai ter gente aí tendo relação sexual com plantas, daqui a pouco a pessoa vai ter relação sexual com o sol, eu estou tendo relação sexual com a luz solar, com a lua, com o luar, e a liberdade ela nunca alcança, mas essas pessoas elas acham que estão em um processo de evolução, quando na verdade nós estamos em um processo de decadência. E isso é muito interessante, porque as pessoas ainda não enxergaram isso. A grande maioria das pessoas não enxergou que nós estamos nesse processo de decadência cultural e social. Quando, na verdade, nós temos uma liberdade sem moral, nós não temos liberdade, nós temos escravidão. É uma coisa que poucos sabem, mas, por exemplo, na Roma Antiga, era proibido que o escravo ele tivesse família. Por quê? Porque quando você vê vamos dizer que nós somos todos escravos. Quando você vê outro escravo apanhando e você não possui nenhuma relação sanguínea com ele, nenhuma relação familiar com ele, você não vai se importar. Né? Agora, se é o meu filho, se é a minha esposa, se é o meu pai, se é a minha filha, vai ter algo diferente. Uma força interior vai mover aquela pessoa a evitar que aquilo ocorra. Então, os escravos romanos eles eram levados para os banhos públicos e as mulheres escravas engravidavam naqueles banhos públicos sem saber quem era o pai. Veja, da mesma forma hoje as pessoas lutam contra a família. Mas quem é que não tem família? São aqui as pessoas normais, né? São a plebe, vamos dizer assim. Enquanto os grandes capitalistas, se vocês pesquisarem, as famílias Rothschild, Rockefeller, Ford, essas famílias, elas possuem inúmeros filhos. As meninas vestem rosa, os meninos vestem azul. Então, veja, nós podemos ter família, vocês não. Então, as pessoas elas estão achando que estão caminhando para a liberdade, quando, na verdade, elas estão caminhando para a escravidão. E essa decadência a gente consegue perceber principalmente por conta das revoluções que ocorreram ao longo do tempo. E a cada período histórico da sociedade humana, Deus, ele sempre se revelou para a sociedade. Ele já havia, a sua revelação começa no Antigo Testamento, onde nós temos ali uma participação muito grande da primeira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Pai. Deus Pai se apresenta, se revela muito para aquela sociedade. Se revela a Adão, depois se revela para Noé, depois chama Abraão, lá no meio do povo sumérico, na cidade de Ur, para ir até a Terra Prometida, conduz os patriarcas, chama Moisés,
leva Moisés para a terra, para conduzir o povo para a terra prometida, conduz os juízes, os reis, os profetas, até que nós temos uma mudança na revelação de Deus para com a sociedade humana, quando ele envia o seu próprio filho. E o seu filho revela os ensinamentos de Deus, e revela os seus ensinamentos para o povo. E ali nós temos um segundo momento. E depois que Cristo se revela, e ele sobe aos céus, ele diz: mas vocês não vão ficar sozinhos, eu vou enviar o meu Espírito. E o Espírito Santo, ele começa a revelar aquilo que é a vontade de Deus, que é a providência divina na história. Enfim, no tempo que nós estamos vivendo, diferente desses outros períodos, parece que Deus, ele não está se revelando por ele mesmo, mas ele está enviando a sua mãe para que ela conduza o povo. E isso é muito interessante quando nós olhamos para a história e encaixamos alguns fatos que parecem desconexos, mas eles estão todos conectados, que é as revoluções e as aparições de Nossa Senhora. Em 89, nós temos a aparição do Sagrado Coração de Jesus para Santa Maria Alacoque, na França, exatamente 100 anos da Revolução Francesa, aonde o Sagrado Coração de Jesus, o Nosso Senhor Jesus Cristo, aparece ali, uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, e diz para que o rei francês, Felipe XIV, consagrasse a França ao Sagrado Coração e mudasse a bandeira da França, colocando o símbolo do Sagrado Coração no meio da bandeira. Porque isso evitaria toda a decadência e a queda do reino francês que poderia vir. E Santa Maria Margarida Alacoque faz aquilo que o Senhor pediu. Ela envia cartas ao rei para que ele consagre a França. Ele acaba não consagrando, seu filho também não consagra, seu neto consagra, Felipe XVI, mas quando ele consagra, já era tarde. Ele consagra quando ele estava no cárcere da Revolução Francesa. Muito obrigado. Ou seja, a consagração da França ocorreu, mas ela ocorreu tarde. E Luís XVI acaba sendo decapitado e a gente já sabe a história, né? A Revolução Francesa ocorre. Se você colocar na internet, você acha até no Wikipédia, lista de todas as aparições de Nossa Senhora, é uma coisa muito interessante. Você não vai encontrar, nos primeiros 1500 anos, você não vai encontrar ali mais de 20 aparições de Nossa Senhora, em 1500 anos. Quando você olha de 1500 a 1800, você já encontra mais. Já encontra mais aparições. Ali está a lista de todas as aparições, não é somente as reconhecidas. Né? Professor, as aparições de Nossa Senhora, eu não acredito em todas porque elas precisam ser reconhecidas. Para que uma aparição ela seja totalmente reconhecida, aquilo que ela profetizou precisa acontecer. Então tem coisas que ainda não aconteceram e que vão acontecer. Inclusive as próprias aparições de Nossa Senhora de Fátima, elas ainda não se concluíram. Santa Teresinha do Menino Jesus tinha uma grande devoção a Nossa Senhora de La Salette e a Nossa Senhora de Lourdes e não tinha reconhecimento. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas Santa Zélia fez uma peregrinação até Lourdes, pedindo a cura do câncer no seio que ela tinha. E não havia reconhecimento ainda das aparições de Nossa Senhora de Lourdes. Havia ocorrido, o espaço de tempo ali era 20, 30 anos, mais ou menos,
do momento da aparição até a peregrinação de Santa Zélia. Então, as aparições ali nessa lista estão todas as aparições. E você vê que ele aumenta, ele já tem nos 500 anos, do ano 500 até o ano do ano 1500 até o ano 1800, você percebe que tem um número maior do que os 1500 anos primeiro, desde a revelação de Cristo até hoje. Agora, quando você olha dos últimos 250 anos, o número é estrondoso. São mais de 200 aparições de Nossa Senhora em inúmeros lugares do mundo, em todos os continentes. E aí você percebeu uma coisa diferente. Em toda essa história, em todo esse período, Nossa Senhora nunca teve uma participação tão grande como depois da Revolução Francesa. E é interessante que antes da Revolução Francesa não foi uma aparição de Nossa Senhora, foi a aparição do Sagrado Coração de Jesus. Como que Jesus tivesse dado a sua última cartada e disse assim: ó, mãe, agora é só contigo para esse povo entrar nos trilhos novamente. E o que acontece? Bom, a partir de 1789, nós temos uma mudança na sociedade total, principalmente na cosmovisão que as pessoas, os seres humanos, tinham de si mesmos. Até a Revolução Francesa, as pessoas, elas se observavam e se entendiam como pessoas portadoras de um pecado original e que elas, por conta disso, eram más e que elas precisavam de uma moral que as conduzisse. Então, essa moral poderia ser católica ou protestante, mas precisava dessa moral. Só que em 1789, por conta de Rousseau, a cosmovisão muda. O princípio agostiniano de que o ser humano ele é corrompido pelo pecado original é retirado e Rousseau diz: o ser humano é bom. O que o corrompe é a sociedade. E o que corrompe o ser humano não é a sociedade em si, mas é a sociedade clerical católica. A moral católica é ela que corrompe o ser humano e é ela a culpada por nós termos os problemas que temos. Então, você, ao mudar essa visão de si mesmo, o ser humano começou agora a se colocar em um pedestal maior. O antropocentrismo renascentista, que havia surgido no século XV, ele ganha uma força gigantesca a partir do ano de 1789, com o movimento iluminista. A Revolução Francesa é o resultado de uma construção ideológica iluminista. Os iluministas foram os primeiros ideólogos da história. E essa ideologia mudou totalmente a sociedade. Totalmente. As pessoas, elas passaram a enxergar a religião como um problema. Principalmente na França. Nós vamos ter inúmeros católicos que serão perseguidos na França. E durante muito tempo, os católicos não podiam ter participação pública. A Revolução Francesa fez com que instituições que eram da Igreja, instituições milenares, como a própria escola, a própria educação, os hospitais, os orfanatos, que eram instituições que a Igreja havia criado para ajudar os seres humanos por conta do seu papel com a caridade. Essas instituições, elas são substituídas pelo Estado, porque o Estado ele tem que ser laico. O Estado ele tem que ser ateu. Ele não pode agora mais ser religioso.
E principalmente, ele não pode ser católico. Os iluministas, eles eram extremamente anticatólicos. O iluminismo, que surge com os pensadores Voltaire, Rousseau, Diderot, e se você ir mais atrás, você vai ver que Voltaire ele começa a defender essas ideias depois que ele vai para a Inglaterra e encontra John Locke. E John Locke era quem? John Locke era um libertário, né, um liberal inglês maçom. E a casa maçônica na Inglaterra tinha sido recém-fundada. Algumas pessoas acham que a maçonaria surgiu em 1747, quando teve a primeira casa oficial maçônica em Londres. Não, meus caros, a maçonaria já existe há muito tempo. Ali eles escancararam, eles disseram assim, ó, tá aqui a gente, né? Mas eles já existiam há muito tempo. Quem quiser saber mais sobre isso, dá uma olhada no livro A Conjuração Anticristã, do Monsenhor de Laus, e você vai ver que os maçons aparecem pela primeira vez na sociedade no século XV, em 1450, com uma tentativa para matar o Papa. Agora eu não lembro qual Papa que é. Enfim, a segunda geração de Laus coloca, a segunda geração dos renascentistas já eram maçons, a maçonaria já está ali fundada. E o Léon Pôncio, um historiador francês, ele vai dizer, né, no seu livro As Instituições Secretas da Revolução, que não há como entender a Revolução Francesa sem entender o papel da maçonaria. Então hoje na escola apresentam que a maçonaria ela foi um movimento popular, a Revolução Francesa foi um movimento popular conduzido pelos ideólogos iluministas. Porém, por detrás desses ideólogos estavam ali os maçons. Então você percebe que esse espírito anticlerical ele está totalmente ligado a essa ideia da maçonaria. Inclusive, logo depois, 50 anos depois, nós vamos ver o desenvolvimento do cientificismo, da chamada Revolução Científica na Inglaterra, onde aparece Charles Lyell, por exemplo, com a nova geologia, com princípios de demarcação do tempo da Terra a partir das camadas geológicas, mudando toda a concepção que os seres humanos tinham da idade da Terra. Então a gente hoje achar que a Terra tem bilhões de anos é um evento de 200 anos para cá. Né? Há poucos dias eu estava lendo um texto sobre o Lyell, o Charles Lyell, que inclusive inspirou Darwin. Isso. Em que ele falava realmente assim, havia um ímpeto, além de alguma ideia de ciência, um ímpeto de desbancar, né, as teses cristãs. Exatamente. O Charles Darwin, ele foi aí desse mesmo período. Inclusive, se a gente for pesquisar, a gente vai ver que as ideias evolucionistas de seleção natural, ancestralidade do Darwin tinham raízes com iluministas franceses. Diderot falava sobre evolução, não vou lembrar agora a lista toda, depois eu posso pegar aqui, mas foram vários ideólogos franceses iluministas que defenderam a evolução. Então você percebe que toda essa cadeia está junto. E a Revolução Francesa, de fato, ela mudou. Não tem como você olhar para a história da humanidade e achar que não houve uma ruptura, uma alteração total na cosmovisão humana de si mesmo e também do mundo a partir da Revolução Francesa. E depois da Revolução Francesa, nós vamos ter aí uma cadeia de revoluções e de acontecimentos históricos. O primeiro deles foi as Revoluções Liberais de 1830, na França. Porque em 1789 ocorre a Revolução Francesa, só que a Revolução Francesa ela produz um terror, uma destruição na França, porque as pessoas não estavam acostumadas com aquilo. Só que aqueles que lutavam por liberdade acabam se escravizando ainda mais, aquilo que eu comentei antes. Né? As pessoas hoje elas lutam por liberdade,
Elas acham que estão se tornando livres, mas elas estão se tornando escravas. Isso aconteceu com a França. Os franceses lutaram pela Revolução Francesa para ter liberdade, igualdade e fraternidade, e o resultado disso foi Napoleão, um baita ditador, que dominou a Europa. E depois de Napoleão, a monarquia ela foi meio que reestabelecida, mas não naqueles moldes que existia antes. Em 1830, ocorre mais uma revolução liberal, que são as revoluções liberais de 1830, com o objetivo de implementação de uma república na França. E exato nesse mesmo ano ocorre a aparição de Nossa Senhora das Graças e da Medalha Milagrosa para Santa Catarina Labouré, na França. E olha só que interessante, a imagem de Nossa Senhora das Graças, da medalha, é a imagem do Imaculado Coração de Nossa Senhora. E o dogma da Imaculada Conceição ainda não havia sido decretado. Não havia ainda essa afirmação. E essa revolução, ela produziu uma decadência ainda maior na França. E nesse exato momento aparece Nossa Senhora das Graças dizendo para os franceses, né, em outras palavras, mostrando o exemplo que para aquela peste, porque daí uma peste atinge a França, agora eu não lembro qual é o nome da doença específica, que começa a matar inúmeras pessoas, e aqueles que portavam a medalha milagrosa, aqueles que tinham a medalha milagrosa, eram curados daquela doença, ou não pegavam a doença. Então, são construídas inúmeras medalhas e são espalhadas as medalhas por toda a França. O pessoal, os católicos, eles pegavam a medalha milagrosa e ali teve essa confirmação dessa aparição de Nossa Senhora e desses milagres. E veja só que interessante. Isso mostra o quê? Mostra o seguinte: olha, povo francês, vocês são a filha predileta da igreja. Por quê? Porque o povo francês ele surgiu da conversão de Clovis, povo franco, para a igreja. E vocês estão se perdendo. Nossa Senhora está mostrando isso. Vocês estão se perdendo. Olha a destruição, olha a decadência social que vocês estão, olha a peste. Confiem no meu Imaculado Coração que vocês vão se dar bem. Está aqui a prova. Quem tem a medalha é curado. Nossa Senhora está fazendo isso, em outras palavras. Só que o povo francês não acordou, não percebeu isso. Em 1848, nós temos um novo movimento liberal, maçônico, revolucionário na França. 18 anos depois, em 1848. O que é engraçado é que em 1846, 2 anos antes dessa segunda onda de revoluções, a chamada Primavera dos Povos, em 1848, ocorreu as aparições de Nossa Senhora de La Salette a 2 pastores, onde Nossa Senhora de La Salette chora. Nossa Senhora aparece chorando. E ali ela profetiza a queda da França, a ruína da França. Por quê? Porque a França havia esquecido quem ela era, havia esquecido a sua origem, havia negado a origem católica dela. A França estava se tornando uma nova nação que não era ela. E Nossa Senhora chora por conta disso e também chora por conta da decadência que atingiria a igreja no futuro. E é nessa aparição que nós temos aquela famosa frase de Nossa Senhora,
onde ela fala dos sacerdotes, do seu filho, né? Ela chama dos sucessores do meu filho, os sacerdotes, que estão negando a ele por conta do mundanismo, e ela chama eles de croacas e de devoradores de almas. É uma afirmação muito forte, muito forte. E o que é interessante, a aparição de Nossa Senhora de La Salette, ela é uma continuação da aparição de Nossa Senhora das Graças. É como se fosse uma coisa só. É a mesma aparição, só que em um outro momento, com um outro título, se revela diferente, mas a mensagem é a mesma. Vocês precisam voltar a crer em mim, a crer em Deus, a seguir aquilo que a igreja ensina, porque senão vocês vão se dar mal. Rezem o terço, confiem no meu imaculado coração. Nossa Senhora de La Salette, inclusive, ela faz profecias sobre o fim dos tempos, aonde ela diz que quanto maior o pecado de uma cidade, de uma nação, maior será o castigo divino naquele local. Então ela fala que Marsella afundará, né, será inundada, Paris afundará, será, né, comido por terra, provavelmente, né, um terremoto, uma movimentação nas placas tectônicas diferentes do que nós temos hoje, que altere toda a geologia do mundo e que gere todo esse evento catastrófico. Então ela faz profecias que ainda não se concluíram. E ela faz um chamado. Confiem em mim. Confiem no meu filho. Não se percam. E principalmente as aparições de Nossa Senhora de La Salette é uma aparição muito focada não apenas para o povo francês, mas para a igreja em si. A questão é que, mesmo assim, em 1848, depois de 1848, a França não muda nada, fica pior, e o espírito maçom liberal revolucionário se espalha pelo mundo. O que é pior ainda, o movimento de 1848 ele se espalhou pelo mundo. E ele chegou em inúmeros lugares. O espírito iluminista chegou em inúmeros lugares, inclusive no Rio Grande do Sul. O espírito que conduziu uma parte dos revolucionários na Revolução Francesa, principalmente Garibaldi e o general Neto, era um espírito republicano maçom. Bento Gonçalves não era. Bento Gonçalves era pró-monarquia. Mas eles queriam fazer uma república. Inclusive o slogan da Revolução Farroupilha e da Revolução Francesa é parecido. Só troca uma palavra. Enfim, então você percebe os efeitos que a Revolução Francesa causou. E um movimento terrível foi o movimento de unificação da Itália. Em 1859, que vai durar até 1920, 1930, que é a chamada Questão Romana, que é um período onde inicia a unificação da Itália. A Itália, até 1859, ela não existia. Existiam-se ducados. Então existia o Ducado da Sicília, da Toscana, de Milão, os Estados Pontifícios, que era uma faixa de terra que saía de Roma e ia até Ravenna. E com o processo de unificação, terras que eram da igreja, que tinham sido cedidas por Pepino o Breve,
e por Carlos Magno para a Igreja, para os Estados Pontifícios, são tomadas pelo Estado. E o Papa, que ele era o líder religioso e também um líder de governo, ele era um rei, ele perde agora o seu título de rei. O Papa, ele se torna apenas um diplomata, que era Pio IX. Pio IX era o Papa da época nesse período. E nós temos aí a redução dos Estados Pontifícios a 2 hectares de terra, que é o tamanho do Vaticano hoje, 20 mil metros quadrados. Ou seja, como que haverá um país de 20 mil metros quadrados? Não é país. Então, o Papa, ele não é mais um líder de governo. Ele é agora apenas um diplomata. E isso foi profetizado por Nossa Senhora de La Salette. Nossa Senhora disse que Pio IX seria o último Papa-Rei. Né? Desculpa, só nessa parte, entre a tomada de Roma, né, que estavam na Itália, e o tratado de Latrão, pode ser, com... ali não tinha nem a autonomia do Vaticano, não? Até o Tratado de Latrão não, porque eles queriam ainda pegar tudo. Eles queriam pegar tudo. O príncipe basicamente morava na Santa Sé e pronto. Exatamente. Teria as igrejas, mas o Vaticano deixaria de existir. Essa era a ideia. Inclusive, os revolucionários, eles começaram a tomar a educação e a fazer livros didáticos contando a história da Itália, omitindo a história da igreja. O que levou Dom Bosco a escrever, por exemplo, o livro História Eclesiástica, que é um livro didático, falando sobre a história da igreja. E todo o movimento educacional de Dom Bosco foi para lutar contra isso. Ele ajudava muitas crianças pobres que, infelizmente, as pessoas entregavam o bem mais importante que elas tinham, que era a terra, achando que teria algo bom na cidade, e sofriam muito por causa das condições da época e do trabalho semi-escravo que eles tinham. E Dom Bosco funda os salesianos para ajudar nisso, mas ele também funda os salesianos para fazer com que a verdade e a participação da igreja na história da Itália não fosse esquecida. Isso os salesianos esqueceram hoje, infelizmente. Na verdade, a maioria das instituições religiosas que existem hoje, elas passaram por um processo de refundação. Elas não possuem absolutamente nada a ver com o seu fundador. Um exemplo aí muito forte que a gente pode dar, muito evidente, por exemplo, os jesuítas. Os jesuítas não possuem nenhuma relação mais com aquilo que Santo Inácio fez. Hoje, se nós formos pegar ao pé da letra, nós diríamos que não existe jesuítas. Eles têm um nome, mas eles não são jesuítas, não são a Companhia de Jesus. Enfim, e esse processo de unificação na Itália gerou um problema gigantesco internamente para a igreja. Por quê? Porque a ação da igreja na sociedade, ela se dava de uma maneira muito presente com o poder papal. Porque quando o Papa ia conversar com outro governante, ele não era qualquer coisa, ele era um rei, ele também era um governador. Então era como se encontrasse hoje, o Papa, o presidente dos Estados Unidos e o presidente do Brasil, o Papa ele estaria no mesmo patamar de poder, porque ele também é um presidente, era um rei, um monarca. Quando ele perde os Estados Pontifícios, o Papa ele passa a ser o quê? Ele passa a ser um mero diplomata. Tanto é que, se vocês forem pesquisar todos os papas do século XX, todos eles passaram em algum momento pela nunciatura. E o que é um núncio? O núncio nada mais é do que um diplomata. Ou seja, todo papa ele é um diplomata. Isso é muito interessante. Enfim, só que o que acontece? Isso ocorre em 1859. Em 1858, nós temos uma das aparições de Nossa Senhora mais importante, que foi a aparição
do Imaculado Coração de Nossa Senhora em Lourdes, para Santa Bernadette. E essa aparição ela ocorreu um ano antes de todo esse processo de queda dos Estados Pontifícios e da queda ainda maior da França que vai ver depois. Essa foi a última grande aparição de Nossa Senhora na França. Tiveram outras pequenas, mas a aparição de Nossa Senhora de Lourdes ela foi gigantesca, gigantesca. E Lourdes fica no sul da França, no interior, quase na Espanha, bem longe de Paris, desconhecida, uma cidade que fez com que todos os católicos migrassem para lá para ir até Lourdes por conta de todos os milagres, mas foi a última aparição da França. Parece que Nossa Senhora disse, está aqui, acreditem em mim, confiem em mim, senão vocês vão se dar mal. E o povo francês não aceitou, e depois de 1858 só foi problema. Porque em 1870 nós temos a Guerra Franco-Prussiana e a França cai, perde. Os alemães tomam uma parte da França. Depois nós vamos ter a Comuna de Paris, em 1871, uma confusão total em Paris. Paris fica totalmente desorganizada, uma anarquia atinge a capital francesa. E a França ali, ela vai mostrar a sua ruína. Depois nós vamos ter maio de 68, em 1968, que foi assim o checkmate, né? Foi a queda da França, né? Chegaram lá e só derrubaram, e hoje não existe mais França. Hoje é um país que se tornará logo, logo muçulmano. Por quê? Porque os franceses eles perderam a sua cultura, esqueceram a sua cultura. E você consegue, agora até não sei se vocês viram, teve uma série que saiu há pouco tempo, que do mágico Arsène Lupin, né? E o Arsène Lupin ele é interpretado como um imigrante negro, e o mal é o francês branco heterossexual conservador. É bem legal a série, né? Traz aquela ideia do bom ladrão, mas você percebe como são os estereótipos e os rótulos que eles estão colocando ali. E o grande choque que o cara não quer que aconteça é que aquele povo tome a França. E ali a crítica está em torno disso. Então, os franceses hoje eles já estão deixando de serem franceses, né, por conta de inúmeros fatores. Então, em 1958, nós temos a aparição de Nossa Senhora, que é a aparição do Imaculado Coração de Nossa Senhora, que continua a mesma mensagem de La Salette e a mesma mensagem de Nossa Senhora das Graças. Então não tem como alguém dizer o seguinte: olha, eu acredito nas aparições de Nossa Senhora, mas eu só acredito em Lourdes e Fátima, que são reconhecidas. Bom, é que você não entendeu a mensagem, porque se você olhar Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de La Salette, você vai ver que está tendo uma continuação. Eu estou falando aqui das mais famosas, mas se você pegar as outras pequenas, você vai ver que tudo está conectado. É sempre a mesma mensagem. Confiem em mim, rezem o terço, façam penitência pelos pecados da humanidade. Rezem pelos pecadores e pela alma do purgatório. Todas as mensagens, sempre aparece isso. E é muito interessante que todos os videntes se entregaram como vítimas para que Deus perdoe os pecados dos pecadores. Então, os pecados do mundo. Então, isso ocorreu em todas as aparições. E Nossa Senhora de Lourdes foi mais uma. Bom, em 1917 nós temos aí dois eventos
famosíssimos para a história da humanidade, né? Mas para nós católicos, né, o pessoal de fora não sabe, mas exatamente no mesmo ano ocorrem as aparições de Nossa Senhora em Fátima, começando dia 13 de maio, indo até dia 13 de outubro. E em outubro de 1917, nós temos a Revolução Comunista na Rússia, né, que é a Revolução Bolchevique. Ocorreu uma primeira revolução, destruindo a monarquia, mas Lenin toma o poder em outubro, exatamente no mesmo mês que Nossa Senhora aparece e tem um famoso milagre do sol em Fátima. E a mensagem de Fátima, qual é a mensagem central de Fátima? A mensagem central de Fátima é: acordem, vocês vão se continuar nesse caminho, vocês vão se dar mal, rezem o terço, façam penitência, rezem pelos pecadores. Só que aqui ela dá uma missão maior. Nossa Senhora dá a missão ao Papa de que ele deve consagrar a Rússia ao seu Imaculado Coração, porque senão a Rússia espalharia os seus males. Veja, Nossa Senhora está falando a mesma coisa que o Sagrado Coração de Jesus falou para o rei francês realizar: consagre a França ao Sagrado Coração, para que a França não vá à ruína e, assim, o catolicismo na França fique firme. E Nossa Senhora fala isso para o Papa, para que o Papa faça isso, e assim a Rússia não espalhe os seus males da mesma forma que os males da França atingiram o mundo. Porque os reflexos da Revolução Francesa atingiram o mundo inteiro. E para evitar a futura revolução que iria acontecer em 1917, a Revolução Comunista, que é a terceira grande revolução que muda a sociedade, né? Nós podemos dividir aí os últimos 500 anos em 4 grandes revoluções: a Revolução Protestante, a Revolução Francesa, a Revolução Comunista e a Revolução Sexual. A cada uma dessas revoluções, a sociedade ela foi entrando numa ruína maior, e Nossa Senhora fala isso ao Papa, para que o Papa realize, para que assim evite-se isso. E nós não vamos conseguir aqui entrar em todo o processo da história, de toda a história de Fátima, né? Mas o que acontece é que Nossa Senhora ela diz o seguinte: se isso não ocorrer, Deus enviará ao mundo 3 grandes castigos. Um castigo indicado para as pessoas, que esse castigo é o próprio a própria imoralidade das pessoas, que faria com que muitas pessoas vão para o inferno. O segundo é um castigo ao mundo, que foi a Segunda Guerra Mundial. Nossa Senhora, depois vocês pesquisem nas aparições, para quem não conhece, mas Nossa Senhora falou que antes da Segunda Guerra iria ocorrer um grande sinal no céu. Daí você vê que em 1936 e 1939 uma aurora boreal como nunca visto atingiu toda a Europa, uma coisa que só aparecia lá nos países nórdicos, atinge a Europa inteira. E logo depois, em 1939, meses depois, Hitler ataca a Polônia e começa assim a Segunda Guerra. E o terceiro segredo, que é o terceiro castigo, é um castigo diretamente à Igreja, aonde é a visão, do Papa subindo um calvário e lá sendo fuzilado, e junto com os cardeais, com os religiosos, religiosas, os padres, os bispos, enfim. Na verdade, a gente não sabe se é o Papa que vai ser fuzilado, porque aí é a grande questão, que
que entra, porque é muito interessante que essa aparição ocorreu a 3 crianças totalmente analfabetas, que não faziam ideia do que era um papa, mas elas citam, na primeira parte, o bispo vestido de branco, e depois elas citam o papa. Quando sai o documento dos anos 2000, se reconhece que é a mesma pessoa, porque quem diria que em Roma existiria em um momento um bispo vestido de branco e um papa ao mesmo tempo. Mas é o que está acontecendo hoje, né? E pelos boatos que se rola, Francisco renuncia. E se Francisco renuncia, o que vai acontecer? Tem um terceiro papa, daí tem 2 bispos vestidos de branco, né? O que vai acontecer? Não sabemos. Fazemos ideia. E se o Francisco morre, quem é o papa? O novo conclave ou o Bento XVI? Que está vivo ainda, né? Que saiu por problemas de saúde e está até hoje vivo, cara. Impressionante. Que os problemas de saúde dele, né? Queria ter os problemas de saúde do de Bento XVI quando eu for velho. Enfim, então, Nossa Senhora de Fátima lhe dá um castigo para a igreja, e nesse castigo, aí há uma parte omitida que vocês podem consultar, que diz o seguinte: e o dogma de fé permanecerá em Portugal, etc. Então, esse etc. significa o quê? Significa que há uma continuação aí e que está omitida. E aqui é muito interessante, né? Nossa Senhora diz o seguinte: e o dogma de fé permanecerá em Portugal. Ela não falou Roma, né? O que está nessa continuação? Não sabemos. Mas, veja, essa aparição ocorreu em 1917. E ocorre a Terceira Revolução. Então nós temos 1689, o Sagrado Coração, e daí 100 anos depois a Revolução Francesa. 100 anos depois da Revolução Francesa, nós temos, no intervalo entre a Revolução Francesa e a Revolução Comunista, a aparição de Nossa Senhora das Graças em 1830, a Revolução de Nossa Senhora de La Salette, 1846, a Revolução de Lourdes, 1858, e depois Fátima, em 1917. Só que o que acontece? A Rússia não foi consagrada, como a gente sabe, e a Rússia espalhou seus males. Se hoje a Rússia for consagrada, da mesma forma que Luís XVI consagrou a França, já será tarde, porque a Rússia já espalhou seus males. Qual é o maior mal que a Rússia espalhou? O marxismo, a Revolução Comunista. Só que a Revolução Comunista e o marxismo, eles não possuem um pensamento ortodoxo, né? O marxismo é uma coisa totalmente demoníaca, porque ele é uma fábrica de ideologias. Tudo saiu do marxismo. Então, hoje a destruição do próprio ser humano, ela possui esses princípios marxistas. Gênero, aí, que está vindo com tudo. Esse ecologismo, ele está ligado a toda essa revolução comunista. A China, como poder imperial, que ela está tentando dominar o mundo, é consequência da revolução comunista. Os próprios globalistas, que sempre financiaram o comunismo. Tem aquele livro que é A Revolução Comunista e Wall Street, que mostra muito bem que Lenin teria matado a Rússia inteira de fome se não fosse os financiamentos dos acionistas de Wall Street, né? Porque para eles é muito bom isso, porque não tem concorrência. Se eu faço um acordo com o governo, eu tenho o total domínio econômico daquele país. Então, por que se o iFood tem a possibilidade de dominar todo um mercado e não ter concorrência, ele vai fazer isso,
né? Então esse antropocentrismo, essa centralidade do ser humano e depois da economia, também por consequência da Revolução Industrial e tudo mais, foram aí gerando inúmeros problemas. E o que acontece? Nós temos também a Revolução Sexual também. E a Revolução Sexual ocorre na década de 60. A década de 60 é uma década de eventos marcantes na história da humanidade. Nós temos a Revolução Sexual, nós temos aí o início do aborto como política cultural da mulher, um investimento muito grande nisso. Nós temos, nesse momento, toda o Woodstock, nós temos maio de 68, nós temos a Guerra Fria, e aí o comunismo se espalha em inúmeros lugares do mundo. Nós temos a crise dos mísseis, quase que o mundo inteiro ele desaparece quando se ocorre uma guerra nuclear entre a Rússia e os Estados Unidos. Aí nós temos a participação de um grande político americano que foi John Kennedy, que era um democrata. E aí a gente precisa entender que os Estados Unidos, ele não é um bonzinho na história. Os Estados Unidos fez muita coisa ruim na história do mundo, como a destruição de todas as monarquias na América com a doutrina Truman, a doutrina Moore. E veja só, os Estados Unidos do Reagan, os Estados Unidos do Trump são exceções do que é a política americana. Enfim, então isso até é uma coisa que a gente precisa aprender no Brasil, né? Principalmente o movimento conservador tem que parar com esse romantismo com a política americana. Enfim, a década de 60 aconteceu tudo isso aí, e nesse mesmo século ocorre o Concílio Vaticano II, que anos antes, na década de 50, nós temos todo o movimento televisivo também, a televisão surge, e o Concílio Vaticano II é o primeiro concílio da história que é televisionado, enfim, a imprensa participando. E nesse mesmo período nós temos as aparições de Nossa Senhora em Garabandal, de 1961 a 1965, exatamente no período do concílio. Isso é muito interessante. E as aparições de Garabandal, quando nós vamos olhar para as aparições e para aquilo que Nossa Senhora fala aos videntes, ela ali dá exemplos maiores dos castigos que atingirão o mundo se o mundo não se converter. E ali ela vai citando vários tentativas de Deus converter o mundo, e se não se converte, né, há o castigo. Então, antes do primeiro grande castigo, vai ocorrer um grande sinal no céu, que todos verão, e a iluminação da consciência das pessoas. As pessoas vão entender, vão enxergar, a vidente, a Conchita fala que as pessoas enxergarão a sua própria alma e verão quão pecadoras elas são. Mas com certeza vai ter um monte de gente dizendo que isso não foi nada, foi uma invenção da cabeça de alguém, isso aí não tem nada a ver, você não viu a sua alma, foi só algum flash, alguma coisa, né? E daí depois viria o grande castigo. Depois desse grande castigo ocorreria um grande milagre, que seria mais uma tentativa de Deus. Se o povo não se convertesse ainda, teria daí mais outro castigo, que seria as 3 noites de escuridão. Eu estou resumindo aqui, porque seria um outro tema para lá, para nossa aula. E, enfim, é só para entender o seguinte:
nós às vezes achamos que com tudo que está acontecendo, que Deus esqueceu de nós e que estamos fadados à destruição. Só que, ao mesmo tempo que nós observamos todo esse movimento de destruição, nós vemos que Deus, Ele está atento a tudo e, principalmente, Ele está atento àqueles que acreditam nele. E que Nossa Senhora não desamparará aqueles que confiarem nela. Então, ao mesmo tempo que nós vemos essa decadência, nós temos também uma esperança, que é a confiança em Nossa Senhora. E da mesma forma que Nossa Senhora, que Nosso Senhor não abandonou o povo dele, o povo daqueles que confiaram nele, então Deus não abandonou Noé, Noé confiou em Deus. Abraão, o povo de Deus, confiou em Deus. E Deus não os abandonou. Os profetas, aqueles que confiaram nos profetas, Deus os conduziu. Aqueles que confiaram em Cristo, Deus não os abandonou. Aqueles que confiaram na igreja e na condução do Espírito Santo, a igreja, Deus não abandonou. E da mesma forma, Deus não vai abandonar aqueles que confiarem naquilo que a sua mãe está falando. Então, para concluir a nossa exposição, nós precisamos nos atentar cada vez mais para aquilo que Nossa Senhora fala. E nós principalmente precisamos deixar de lado as falas daqueles que são até mesmo católicos, mas dizem assim: não, a devoção a Nossa Senhora é uma devoção qualquer, uma devoção a qualquer outro santo. Você não precisa crer nas aparições para crer na fé da igreja e tal. Nós precisamos apagar isso, deixar isso de lado, porque nós precisamos de fato olhar com atenção aquilo que Nossa Senhora está revelando. Olha, meus caros, se não fosse importante, você acha que Deus ia enviar sua mãe para falar com a gente? Ah, não é importante, pode deixar de lado. Então não ia enviar. Por que ele ia enviar? A gente não pode cair na mesma ideia que o povo pré-diluviano caiu, de achar, essa arca aí, isso não vai dar nada, deixa isso de lado. E Noé ficou 120 anos construindo a arca. Então, apesar de Deus não é, Deus é terrível, Deus é malvado, Deus deu ainda 120 anos para os cabras se converter. E os caras não se converteram. Então, Deus está enviando a sua mãe, que a gente possa escutar ela, possa dar atenção a ela, possa confiar nela e ter esperança, não medo, porque tudo isso um dia vai passar. É isso, meus caros. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Deus abençoe. Perguntas, se alguém tem. Se eu souber responder, eu respondo. Não sei, é uma pergunta meio... É uma inquietação que eu tenho. Eu tenho escutado não poucas opiniões com fundamento assim, suficiente para levar a sério sobre a questão da irmã Lúcia. Tem fotos dela... antes e depois que são
é muito difícil, assim, não levar a sério a alegação de que não é a mesma pessoa. Eu não entrei, não fui a fundo, né, das motivações, quem são acusados como responsáveis e tal, mas não sei se você teria ouvido algo e teria algo refletido sobre isso. Então, isso aí me correu por muito tempo também, né? A gente começa a observar e começa a ver. E o que aconteceu? Eu não sei se vocês conhecem aqui o Padre Victor, né? E eu perguntei, padre, né? Tá, olha isso aqui, que estranho, né? O que o senhor acha? E ele disse, não, é a mesma pessoa. O que ocorreu foi que ela fez uma operação nos dentes, né? E ela, então, acaba mudando o sorriso da pessoa, acaba mudando a feição da pessoa, né? Porque elas tinham os dentes tipo estilo Ronaldinho, assim, né? Então, se o Ronaldinho fizesse uma operação, o Ronaldinho ia ter um sorriso diferente. Você ia dizer assim, pô, esse não é o Ronaldinho que eu conheço. Então, o que aconteceu foi isso. Só que, o que acontece? Muitas pessoas alegaram que teve uma mudança porque a irmã Lúcia teria recebido um calado papal, né? E, de fato, ela recebeu esse calado papal e ela ficou em silêncio por esse tempo. Mas João Paulo II, depois ele conversou várias vezes com a irmã Lúcia. Se eu não me engano, 2 vezes ele conversou com a irmã Lúcia. Diferente de outros papas, João Paulo II leu o Terceiro Segredo. E ele tentou 2 vezes consagrar a Rússia. Não entendemos o motivo e o que aconteceu, mas tudo isso é para o bem daqueles que amam a Deus, mas ele em 1889 ia consagrar a Rússia. Estava tudo preparado, tudo pronto, mas no final ele acabou dizendo o mundo. Outros papas que não leram o Terceiro Segredo, né? Paulo VI não leu, Pio XI não teve coragem, Pio XII leu, João XXIII não se sabe se leu ou não, passou pouco tempo pelo pontificado também. João Paulo I leu. João Paulo I falou que a primeira coisa que ele faria era consagrar a Rússia. 30 dias depois ele aparece morto. Coincidências. Enfim, então eu fico com o Padre Victor nessa parte aí, né? Foi ele que me deu essa resposta e eu... Ainda fica a inquietação, não sei se só... Mas muda a mandíbula, o perfil é umas coisas mais diferentes, mas enfim, é uma... Quando ele vir aqui dar uma palestra, você fale com ele. Enfim. Vou fazer uma questão, então. Recentemente tu falaste sobre o caso de Galileu, né, refletindo um pouco sobre a ciência e como a igreja, de certa maneira, sempre apoiou a ciência, embora haja uma recorrente fake news de que a igreja é anti-ciência. Uhum. E hoje nós estamos aí, talvez, às portas de uma revolução anticientífica, vamos dizer assim, né? A ciência está sendo diretamente atacada. Não sei se vocês viram recentemente o The Lancet, né, que é uma revista de medicina, usando o termo corpos com vagina, né, não mais mulheres, né, causou um rebuliço. Isso está acontecendo em todas as áreas, na psiquiatria, na psicologia, né? Há uma invasão da ideologia e hoje nós já não temos mais uma ciência feita com objetividade. Podemos pensar também no caso do Covid e tantos outros, né? Como tu, como historiador, está enxergando esse movimento da ciência para esse futuro próximo, assim, esses 20, 30 anos que nós vamos ter aí? É possível para nós, católicos, enquanto leigos, e para a igreja como um todo, encampar um movimento de defesa da boa ciência? Porque essa me parece ser uma das fronteiras que está aí para ser derrubada. E no momento que a ciência for tomada, né, pela ideologia, como está acontecendo, né, hoje você entra no... todo respeito, assim, mas... né, você olha a área de psiquiatria, o que está virando hoje, psicologia... né, as humanas, no nosso caso, nem se fala, né, mas eu digo assim, ciência dura mesmo, né? Hoje está invadida por ideologia.
E a igreja parece não ter algo a dizer sobre isso, né? Ela lava as mãos a respeito da ciência, como se isso fosse um processo de evolução natural da ciência. Né? Tem discutido muito essas questões sobre evolucionismo, eu tenho acompanhado, mas daqui para frente, como é que tu vê o impacto dessas questões? É possível nós vislumbrarmos uma boa luta a respeito da ciência? Olha, antes de mais nada, eu acho que a gente não vai ter 20, 30 anos. Não vamos ter. Eu acho que não. Acho no máximo aí até 2030. 2030 é uma data muito marcante. Algo vai acontecer nessa data. E 2029 é exatamente os 100 anos do pedido que Nossa Senhora deu a Lúcia. Nossa Senhora falou para os pastorinhos para consagrar a Rússia lá em 1917, mas em 1929, numa quinta aparição, porque foram uma segunda aparição depois só para a Lúcia, a Santíssima Trindade e Nossa Senhora apareceram e mostraram como que era para fazer a consagração, toda a regra, aquilo que era para ser falado, a devoção aos 5 sábados, como que era a devoção para cada um dos sábados, tudo isso foi dado em 1929. Então, em 2029 vai se fazer 100 anos. Se ocorrer o que aconteceu na França, então a gente pode esperar que vai dar algum problema. Mas, enfim, sobre essa questão da ideologia dentro da ciência... Oi? Isso. A agenda da ONU é 2030. Exatamente. Daí tem essa questão de Nossa Senhora, e daí depois tem todo esse pessoal da agenda de 2030, o Grand Reserve, Big Date, a 2030, toda a agenda de gênero, que os caras, os investimentos, é tudo projetando 2030. Então, eu sei lá, provavelmente, se não antes ou depois, o anticristo vai aparecer. Tu conhece as aparições de Anguera, na Bahia? Conheço alguma coisa, pouquíssima coisa. Comecei a estudar um pouco mais depois. Há 34 anos, Isso, 34 anos. Eu nunca dei muita relevância a ela. Eu só dei relevância depois que eu vi, né, o Tiba falando muito dela, mas eu fui pesquisar mais e vi que 400 profecias já tinham se cumprido. Eu falei, pô, então Ela tem mais de 5 mil profecias. mais de 5 mil profecias. E o Credo Regis, que é um vidente, ele fala que ele recebeu alguns segredos antes, que ele não revelou. São segredos que ela aprende a primeira aparição, que ele teve a segunda aparição, que não foram revelados ainda. Ele disse que já está esperando a autorização dela para poder fazer isso. Mas ele diz que o pessoal que está pensando que esse negócio vai acontecer em 10 anos, assim, vai acabar o mundo em 10 anos, ou vai ter uma grande catástrofe, ele diz que isso aí não é para agora. Diz que aí vai demorar ainda uns bons... Ele acha que até a neta dele não vai ver. Quer dizer, então ele tá isso pode empurrar para muito mais adiante. Que bom, eu já sou bem pessimista. Pois é, as passagens dela... Sim, isso. Vamos ver. Tu sabe alguma coisa, por exemplo, teve agora uma série da Netflix que estava interessante da ascensão do Império Otomano, da queda de Constantinopla. E fazem uma espécie, tem partes que são tipo um documentário, e o filme é bom também, vai acompanhando. Diz que no dia, quando os otomanos cercavam Constantinopla, teve um evento na torre da igreja na abóbada da Santa Sofia. Foi uma coisa muito misteriosa, há relatos que são luzes estranhas, e os otomanos interpretaram como se Nossa Senhora partindo para o céu, saindo da cidade. Eu não sei, tu já viu, já teve alguma... Não lembro, não vi nada sobre isso, não. Mas, enfim... Daria que dar uma pesquisada. Talvez seja interessante. Sim. Eu já comento algo sobre esse ponto, mas ali sobre a questão da ciência, né, o resultado da ciência é que a partir da Revolução Francesa e da ideia de que o homem, ele por si só seria capaz de saber todas as coisas, né, dessa paixão à razão, né,
que depois todos os iluministas vão dizer, né, razão, a razão, e depois vem um movimento idealista alemão, e daí o Kant diz, não existe razão, a crítica à razão pura. E daí já começa uma ruína total, porque as pessoas já não sabem mais absolutamente nada. O relativismo atingiu todos os âmbitos da sociedade. E essa situação, essa visão filosófica, né, essa cosmovisão moderna, pós-moderna, como alguns chamam, principalmente por causa do Foucault, do Sartre, hoje ela tem conduzido toda a política, toda a economia e, consequentemente, ela tem conduzido a ciência. E imagina o problema educacional que nós temos hoje. Então, os jovens, os adolescentes já são formados com um ensino péssimo, vão para a universidade. Dentro da universidade, esse ensino péssimo, ele continua. Então, as pessoas elas são apenas ensinadas a realizarem ações mecânicas e não a pensarem. Então, hoje, por exemplo, você pega o médico. O médico, ele sabe fazer uma operação, mas ele não tem uma consciência filosófica sobre a vida. Então, ele pode simplesmente descartar aquela pessoa se ele quiser, se ele não tem uma boa concepção moral. Ou ele pode fazer apenas por dinheiro. Então, vou ser médico para fazer dinheiro. Se o cara me pagar, eu faço a cirurgia, aquela ação mecânica. Se eu não me pagar, deixa morrer. Ou ele não tem capacidade de pensar e foram educados a seguir essas concepções mecânicas e não possuem a capacidade nem de pensar diante daquilo que é óbvio. Que é hoje o que nós estamos vendo aí, né, nessa questão da doença que não pode ser mencionada. Né? Aqui pode, né? Não podemos mencionar aqueles que não mencionamos, né? A vila, aquele negócio. Toda essa questão da vacina, e você vê toda a situação que está em torno disso, e a medicina simplesmente assim, o pessoal percebe que tem algum problema. Isso algumas pessoas estão acordando. Eu estava vendo ontem que em Nova York parece que o sistema de saúde já está entrando em colapso, porque as enfermeiras estão se negando a fazer a vacina, porque estão vendo os reflexos das coisas. Elas estão lá na frente, estão vendo, estão se negando, então pode me demitir. E não está tendo mais enfermeiro. Então, a gente não sabe o que vai dar tudo isso, né? Agora, a ciência filosófica, ela já morreu faz muito tempo. O que nós estamos vendo agora é que isso está atingindo outras áreas. E que, se essa cosmovisão continuar, elas também vão morrer. Então, provavelmente aí no futuro, a gente vai estar com uma doença, mas vai ter um cara que vai querer fazer na sua frente uma operação de alteração de sexo e ele vai ter preferência. Então, porque aquilo é mais importante do que a sua vida. Então, é para isso que a gente caminha. E eu não sei o que seria feito, se um movimento, enfim, né? Uma forma que a França perdeu a sua noção de quem ela é, a igreja não, né? Alguns membros da igreja esqueceram quem são, o que é ser católico. É uma crise de identidade muito grande. As pessoas não sabem qual é a missão da igreja. E por conta disso, ficam à mercê desses movimentos filosóficos, né? Enfim, sobre a queda de Constantinopla, uma coisa muito interessante é que
em 1458, antes da queda de Constantinopla, ocorreu o Concílio de Florença. E o Concílio de Florença resolveu todos os problemas que existiam entre os ortodoxos e os católicos romanos. E quando os católicos ortodoxos que participaram, foi um concílio para resolver isso, exatamente para resolver isso, quando os católicos ortodoxos voltaram para Constantinopla para, né, continuar no meio oriental aquilo que havia sido discutido em Florença, o Império os muçulmanos tomam Constantinopla e implementam o Império Turco Otomano e a coisa é deixada de lado. E os orientais ficaram divididos e não retornaram. O próprio imperador se envolveu no concílio? Sim, teve envolvimento. Era uma vontade, né, de retorno de todos e infelizmente os muçulmanos interferiram aí. Agora, sobre esse evento, eu não fiquei sabendo. Eles, na série, na parte do documentário, eles dizem que foi uma das coisas que as tropas, porque eles já estavam no cerco há muito tempo, e o Constantino resistindo. Até teve um guerreiro italiano que chegou lá e realmente foi quem fez a defesa de Constantinopla. Mas eles olharam aquilo que aconteceu de noite, foi luzes e luzes e luzes, e que eles que subiam para o céu, né? Se desprendia da cúpula, assim. E eles interpretaram, foi uma das coisas que fez com que eles resistissem. Porque na verdade o otomano, deu ânimo para o exército otomano continuar no cerco, avançar. E não desistir, porque já estavam perdendo muita gente. Que teria sido essa uma das coisas. Mas interessante. Eu nunca mais li nada sobre isso. Dá uma olhada. Dá uma olhada, essa série vale a pena. Bem feita a série, né? O último grande sinal é aquele da aurora boreal. Pensa ou não aconteceu ainda? O último grande sinal do quê? Das aparições de Garabandal? Ainda não aconteceu. Não. A aurora boreal foi Fátima. Fátima disse que antes, né, dessa segunda guerra, não disse guerra, né, mas de um grande evento ocorreria, desse castigo ocorreria um sinal de Deus no céu, né? E a Garabandal está repetindo isso, né? Está repetindo. E eu não sei se tem muitos anos, porque a Conchita disse que ela vai revelar, né, o dia do aviso. Agora a gente também, são muitos acontecimentos, a gente não sabe o espaço de tempo de tudo isso que vai acontecer, né? Não, vai ser do milagre até tal, vai ser 10 anos, 5 anos, não sabemos. Ele não foi ela que falou. Ele fala por causa de todas as coisas que ele já sabe sobre as profecias que já tem, de coisas que vão acontecer, que ele acha que é muita coisa para acontecer em pouquíssimo tempo. Então ele acredita que vai levar bastante tempo ainda. Isso a gente não tem como saber. Agora, uma coisa é certa, né? Que o reino do anticristo durará 7 anos. Né, porque é o que está na própria Sagrada Escritura da profecia de Daniel. Né, durará 7 anos o reino do anticristo. Então, 3 anos e meio, mas bonzinho, todo mundo vai adorar, né? E depois, dos outros 3 anos e meio, provavelmente é o momento onde as taças serão derramadas, porque se você pega Apocalipse, depois da apresentação das 2 bestas, vão vir os anjos e vão derramar as 7 taças. E as 7 taças serão castigos, ou seja, o reino não vai, o governo não vai ser tranquilo, vai ser um governo conturbado, né? Enfim. É isto. Eu que agradeço. Muito obrigado.